Não. Ok. Olá a todos, muito boa tarde. Hoje temos um convidado muito especial para este direto. Agora a parte mais difícil é eu conseguir chamar a tripeirinha à Sofia. E não é aqui. Vou pedir já apoio técnico. Antes que fique aqui 5 minutos, não encontro o bonequinho de adicionar. Invite to join. Tripeirinha. Ai não, chamei outra pessoa. Tripeirinha. E agora? Invite. É mais difícil para mim, eu peço imensa desculpa, mas eu já reparei que isto acontece em praticamente todos os diretos, com toda a gente, mesmo com quem tem alguma experiência. Tu nem imaginas o que é que me está a acontecer! Tu estás num carro! Não imaginas! Eu estou há 40 minutos à procura de lugar nesta cidade do demónio! E não Tinhas vindo cá a casa, Ai, tinhas meu vindo Deus, cá. mas Onde é que estás? Estás perto das Olaias? Vens Olha, até aqui. eu vou-te mostrar. Eu estou aqui neste sítio. Espera aí que agora já montei aqui o estaminé. Espera lá. Estás a ver? É uma praia? Eu estou aqui à beira da doca. Então estás bem, olha, tens bateria? Tenho bateria, tenho tudo. Tens net? Tenho net. Eu ainda perguntei a um polícia. Olha, senhor polícia, por favor, um parque aqui, por favor. Ai, menina, esta hora não há, aqui perto não há. Não há. Ok, Isto se fosse no Porto era outra coisa. Olha, mas não imaginas, eu estou mesmo há 45 minutos à procura de um lugar. Meu Deus, E depois encontrei um. E o que é que acontece? Esta banheira não cabia lá. Bem, mas já está estacionada, não vais apanhar multa? Não, já paguei o senhor e parque, tudo. Pronto. Olha, então deixa-me dizer olá às pessoas, porque eu sou muito taralhoca com as tecnologias e a primeira coisa que eu faço é convidar a pessoa com apoio técnico. Pronto, agora a partir daqui estamos bem. Então agora vou-me dirigir aqui um bocadinho a toda a gente, dizer olá com calma, faz de conta que está só a começar agora. Então, nós estamos no desafio vegetariano. O som está bom, confirmem-me só se o som está bom, porque os meus fones também falham sempre. Eu consigo ouvir bem, sim. Então está tudo bem. Se as pessoas forem queixando, estás acostumada a ler, lês tu aí nos comentários, está bem? Que eu vou vendo os comentários, está bem. Mexer. Está bem, fica Olha, mas super eu estou aqui, já quero insultar toda a gente. Insulta, caralho. Aliás, é melhor informar as pessoas primeiro que, se calhar, para este direito vão ter que pôr bolinha no canto, porque isto é um direito com sotaque do norte, caralho. E o volume mais baixo, por favor. E o volume mais baixo. Eu não sei se tu conheces a Tânia Graça? De onde? É uma sexóloga maravilhosa que está aqui no Instagram e eu ia agora à casa dela, conhecer a nova casa dela, que ela mudou-se para cá. Tu disseste que ias à casa de uma amiga, mas já não deu. Só que lá está, ela mora na Graça. Quer dizer, centro, Lisboa, centro. Vou a seguir. Já não há trânsito a seguir. Pronto, vamos passar à frente. A Sofia, vamos passar à frente. Sim, eu já então, agora estás sentadinha, 3 coisas. Sentadinha com bateria. E o que era a outra coisa, Inês? Sim, tenho tudo, está olha, perfeito. Tenho bateria aqui e está tudo, pronto. Pronto, olha, eu também pus a luz, pus a bateria, pus os fones e trouxe uma amiga. Ai, uma plantinha, eu agora hoje não tenho aqui, já viste? Tu não tens, eu pensei, esta gaja anda em Lisboa e às voltas não vai estar na sua selva. Não, mas então, é que eu tinha na casa da Tânia, eu tinha lá muitas plantinhas que nós escolhemos as duas juntas. Oh, pá, fizeste bem. Sim, olha. Eu não tenho plantas cá dentro, que a gente mudou de casa e, como eu te disse, isto tens que vir cá um dia para fazer os canteiros. Eu vou. Mas eu tenho. Esta plantinha é muito especial e então eu trouxe esta minha amiga. Como é que se chama? Chefleira. Chefleira? Sim. Chefleira. Chefleira, eu não sei se vou já decorar isso. Não, eu digo depois eu escrevo. Depois eu escrevo. Eu já te vou contar a história desta plantinha, porque eu já lhe fiz mal. Mas deixa-me apresentar. Vai. Agora está. Desde que te conheci. Mas então, para quem não te conhece, muita gente conhece, quase toda a gente conhece. Eu vou-me despindo, está bem? Porque pronto. Estás à vontade, estás em casa. Se não terem lugares, é muito calor aqui, caralho. Olha, por solidariedade, vamos tirar o casaco. Vamos embora. Então vou-te apresentar. Para quem não conhece a Sofia Manuel é uma pequena estrela das plantas.
Ela auto-intitula-se Plantemana e trata toda a sua comunidade de plantemanas, que é mesmo uma comunidade que partilha um amor, uma paixão, não é? Sim. Vamos falar sobre isso tudo. Aliás, nós temos um problema neste direito que é, nós temos 1 hora e isso para nós as duas é muito mau. Pois é, uma isto, prisão de uma pessoa caráter. fala muito, é terrível. É terrível, para mim Juntaram-nos a quando tenho mas vamos tentar, pelo menos assim, quando estivermos a fugir muito, 2 ou 3 coisas-chave a gente vai ter que dizer. Nós vamos querer saber como é que isto nasceu em ti? Tu já nasceste assim, descobriste esta paixão em determinado momento, foi uma experiência? A seguir, como é que, para além da tua paixão pelas plantinhas, por estas que são as nossas amigas de companhia, como é que tu passaste a ter uma alimentação de base vegetal? Pelo menos assim, esses 2 tópicos acho que são os essenciais. O resto, olha, estamos à vontade. Sim. Então, a Sofia Manuel tem, mais conhecida como a tripeirinha, porque já perceberam porquê, é notório, Mas é facto tem uma notório. história por trás, o facto de ser a tripeirinha, porque antes o meu nome no Então Instagram... também vais contar, Sim. não é à toa, não é Queres... só pelo teu sotaque, houve uma história. Não, houve uma história, queres que te conte agora? Deixa só acabar então, só dizer que também tens um canal de YouTube, portanto, tu tens 2 plataformas principais, que é o YouTube e o Instagram, em que és a tripeirinha. Sim. E que te dedicas essencialmente a ajudar as pessoas a deixarem de, por negligência, maltratarem as suas plantinhas e redescobrirem aquilo que elas nos podem dar se nós as tratarmos bem. É mais ou menos isso, exatamente, não é? exatamente. Sim, perfeito. Tá bem, então começa por aí. Eu estou consolada a ouvir. Como é que és a tripeirinha? Pronto, olha, sou tripeirinha porquê? Porque, pronto, eu digo sempre, há muita gente que me pergunta o que é que eu faço, qual é o meu trabalho, não é? Porque Qual é o teu trabalho? Pronto, tu trabalhas, caralho. Eu imagino de manhã com as plantinhas, à tarde com as plantinhas e É porque agora estamos todos dentro de casa. Eu, na realidade, eu sou software developer, programadora de software. Nada a ver! Nada a ver, mas eu sou formada em Engenharia Civil. Tenho mestrado em Engenharia Civil. E vai para todo lado. Maravilha! E então, o que aconteceu foi que eu decidi mudar de vida e comecei a trabalhar como developer, programadora de software, e eu gosto muito de ensinar. Gosto mesmo muito. Pronto, a minha avó é professora. Partilhar, não é? Sim, a minha avó era professora e sempre, quando eu era pequenina, ela levava-me com ela, porque ela era professora primária, levava-me com ela para a beira dos meninos, estás a ver? E a minha tia já ensinava dos meninos. Sim, eu pequenita, a mandar neles todos. Eu tenho metade da idade deles, pronto. Então isso sempre ficou um bocado comigo e eu sempre adorei comunicar e ensinar e tornar tudo o que é difícil simples, ok? Por exemplo, tudo o que era, imagina, mesmo faculdade, análises matemáticas, essas disciplinas mais pesadonas, eu adorava desconstruir tudo e transformar o mais simples possível tanto para mim como para as outras pessoas. Sempre ajudaste os teus colegas. Sim, ainda hoje eu tenho a certeza que tenho resumos fotocopiados na FIO para andar de um lado para o outro. Sabes como é que era a minha maneira de estudar? Eu nunca estudei. A minha maneira de estudar era explicar aos colegas. Pronto. Sempre, enquanto te explicava, e quando tinha dificuldade, eu, ok, é este bocadinho. Mas de resto era nesse momento, a dizer em voz alta, és obrigada a simplificar, quer não. É mesmo importante. Pronto, então eu sempre gostei muito dessa parte. E no trabalho que eu estou agora, eu dou formação, agora parou com o Covid, portanto eu ia a vários países, por exemplo, ia à Inglaterra, ia à Holanda, dar formação do software com que trabalho. Ok, pronto. Okay. Sempre pedi para estar ligada um pouco à parte da formação também. Para além de desenvolver, também dou a formação. E o que acontecia é que no final do curso, ou mesmo no próprio dia, as pessoas começavam a adicionar no Instagram. Percebes? Pessoal do meu trabalho, pelo Sofia Manuel. Mas e tu ainda não eras a tripeirinha, nesta fase que estás a contar a tua vida? Ainda não era a tripeirinha. Era a Sofia Manuel. Era a Sofia. Só. Okay. Pronto, e então, como eu não queria que me adicionassem no Instagram, porque era a minha maluqueira, não é? Então eu aparecia de fato às pessoas e era super... E são clientes da minha empresa, então eu queria um contacto mais formal. Também o meio é um pouco assim. E então decidi trocar para outro nome. Pensei, o que é que toda a gente me chama? É tripeira, é nortenha, é tudo então... mas tu já tinhas a nomeada. Pronto, exatamente. Pronto, e é isso. Então, como também tenho 1,5 m, 1,58 m, ficou uma tripeirinha. Eu lembro-me que na altura até houve uma votação dos meus colegas, estás a ver qual era o nome que sabia de pôr na minha página de Instagram.
e por isso ficou a tripeirinha. Pronto. Olha, e está muito bem, e ficou muito bem, porque de facto, olha, em primeiro lugar é uma honra, não é? Porque e também me o ajuda pessoal do porque Norte carrega. eu já desde 2016 que não estou no Porto, não estou mesmo lá a viver, em Não, mas isso 2016 mantém-te próxima, isso, isso mantém-te fui para próxima. Moçambique, mas eu abro a boca em qualquer lado, toda a gente sabe de onde é que eu sou, não é? Pronto. E então foi uma maneira também de eu me manter mais próxima, foi através do nome, e ficou assim. Sei Está exatamente aqui o um que estás colega a meu que ele sentir. confirma que ele passou por toda esta decisão do nome. Ok, mas tu quando começaste, então, portanto, tu fizeste criaste um Instagram novo ou mudaste o Não, nome? mudei só o nome. Dá para mudar. Sim. Pronto, mas já o âmbito do teu Instagram já eram as plantas ou ainda só era a Sofia noutros maluqueiros? Não, era a Sofia no meu dia a dia, por aquilo que as pessoas partilham Então todos agora os dias. conta como é que Pronto. tu descobriste isto. Exatamente. Como é que um dia, porque toda a gente tem os seus vasinhos, não é? Sim. Um vasinho, pronto, as pessoas às vezes têm um, dois, e com a idade, porque esta parte é que é muito interessante. Uma pessoa É que começa com a ficar a mais idade velha e pronto, estraga é tudo. que uma pessoa ganha interesse pelas plantas. Tá, mas a gente associa assim as plantas às senhoras. Sim, As exatamente. senhoras é que tratam Às dos mulheres vasinhos, a nossa vozinhas. geração não. Pronto. Então, eu acho que a coisa mais interessante quando te conheci foi ver alguém da nossa geração, não, que és um pedaço mais nova, mas da tua geração, a interessar-te por plantas e a transformar um assunto que toda a gente identifica como sendo algo que interessa a pessoas mais velhas e criares até uma motivação Torná-lo entre nós mais mais jovens. jovem, exatamente. Pronto. E foi o que aconteceu. Foi em 2019 o meu avô faleceu. E eu sempre tive, aliás, desde que fui morar sozinha, desde que voltei de Moçambique, comecei a ter plantas em casa. Isto em 2016, final de 2016. Poucas, não é? Pronto, aí começou a aprendizagem toda. Quando eu tive a minha própria casa, aí começou tudo. Pronto. E depois, quando ele faleceu, imagina, o meu Instagram passou de me partilhar a mim para partilhar a imagem da coisa que me dava mais calma, que eram as plantinhas. Percebes? Mas eram plantas já especiais que trouxeste, por exemplo, do terreno do teu avô? Trouxe uma planta de casa dele completamente moribunda. Eu nem sabia que planta era na altura, ainda está comigo, e é um antúrio, em que ele deu uma florzinha. Aliás, eu tenho aqui a tatuagem do antúrio que eu fiz. Não foi a que fizeste hoje? Ainda não fiz, essa vou fazer. Ainda não foste, também não fizeste nada, desde há bocado. Não, a única coisa que eu fiz foi procurar lugar de estacionamento na terra, pronto. E o que é que aconteceu? E essa plantinha eu trouxe da casa dele no dia a seguir a ele ter falecido e pronto, e pulou no meio das minhas, não é? E eu na altura nem conseguia perceber que planta era. Que estava mesmo moribunda, estava falecida. E então, passado, acho que foram 7 meses, no dia dos meus anos, eu olhei para a plantinha e tinha uma florzinha pequenina, era uma flor de um antúrio. E foi a coisa mais linda que me aconteceu e pronto, e depois acabei por tatuar um antúrio comigo e foi assim, foi nessa altura que eu partilhei mais as minhas plantas, porque antes não era só mais com os meus amigos, aliás, eles estão aqui, 2 deles estão aqui. Mas olha, mas daí até, porque por exemplo, uma coisa que me entristece, só que não tenho motivação suficiente ainda, é que eu olho para as plantas e não faço ideia do nome de planta nenhuma. Mas eu digo, isto são catos, isto são não catos. Não precisas, não sei. Mas para saberes como é que se cuida, tens que saber o nome. Mas tu começas sempre com uma base, ok? Vamos sempre começar com a mesma base, que são aquelas dicas que eu dou. Regas quando a terra está seca. As plantas precisam de fotossíntese, pô-las perto de uma janela. Se não são catos ou suculentas, já sabes que se calhar ela precisa de sol direto. E vais-te habituando. O que é que tu fizeste para passares do estado de não saber nada para passar a saber? E tudo que era informação eu papava. Tudo. Mas eu sempre fui assim, um bocado louca. Imagina, eu tenho assunto sobre uma coisa e vou e não paro enquanto não conseguir descobrir tudo o que existe. Mas eu matei muitas plantas. Eu digo sempre isto, eu matei muitas plantas porque só assim é que se aprende. Até só assim é que tu percebes a casa que tens e que tipo de plantas é que consegues ter na tua casa, percebes? Mas olha, eu uma vez, eu uma vez matei as plantas todas da minha mãe e não aprendi. Portanto, isto também é preciso, se calhar, mais só dizer alguma uma coisa. Aqui estão a perguntar 7 meses. Eu estou a dizer, 7 meses foi do momento em que eu peguei da plantinha do meu avô, estava moribunda, até ela dar flor, exatamente.
Pois, Foi, e foram por 7 isso tu meses. foste dando alguns cuidados, não é? Fui Claro que cuidando. foste pondo a aguita, Ela não é estava nada no de sítio especial. mais, ela estava no sítio mais luxuoso da casa para receber luz, para receber umidade. Ok. Eu estava a dar tudo para aquela planta. Pronto, mas tu sabias só essas coisas básicas. Pronto, mas olha, mas ia-te contar, porque isto mexe muito comigo, porque eu carrego esta tristeza de ser uma pessoa que não percebe nada de plantas e que abusadora de plantas. Ok? É completamente. O que é que me aconteceu? Sabes aqueles produtos das vitaminas? Eu lá dizia, Sim. para pôr umas gotinhas a não sei quantos litros de água. Só que eu sofro de uma síndrome que se chama exagero. Eu sou muito exagerada em tudo, seja o que for. E eu disse, umas gotinhas. Olha, umas gotinhas. É uma Já planta, não é um acabou a história. elefante. Se fosse um elefante, ok. É uma planta. Então, o que é que acontece? É que Ficaram todas pretas. o fertilizante a mais Folhas. queima mesmo. Queima as folhas todas Depois fui ver, completamente foi e mata. hipervitaminose. Foi. Hipervitaminose. Estás a ver? Mas já sabes. Pronto, já foi um erro que cometeste, já não cometes mais. Mas voltei a pôr gotinhas a mais, porque mas aí é o meu outro problema, que tenho muita dificuldade em cumprir o que me mandam. Olha, digo sempre, quando compras uma embalagem de fertilizante e se disser meia tampinha para 5 litros de água, aliás, se disser uma tampinha para 5 litros de água, põe meia. Se disser meia, põe um quarto. Sempre assim, percebes? Tipo, põe sempre Tenho metade. que inverter o meu processo, portanto, Sim, tenho que sim. inverter o meu processo. Sempre a menos, sempre a menos. Ok, está bem. Mas olha, então, quando tinhas essa plantinha do teu avô, como é que te chamava? Era um antúrio. Um antúrio. Sim. Pois eu não fixo os nomes das plantas, não vale a pena. Era o antúrio mais básico que existe. Isso é uma flor. É uma planta que dá uma flor. Ok? Pronto, eu conseguia identificar pelas folhas, já dava para perceber que seria um antúrio. Mas elas estavam tão desfeitas, tão más, que passado um tempo, elas começaram a ficar melhores, já dava para perceber que era um antúrio. Mas no dia dos meus anos, deu flor, estás a ver? Então foi a coisa mais... foi maravilhoso, foi mesmo uma história muito bonita. Eu já te vou contar a história desta, porque é muita coisa parecida com a tua, tem umas semelhanças. Boa. Mas ia-te dizer que estava a pensar, por causa de não identificar, não sei os nomes das plantas, que pensei que tu eras a pessoa indicada para desenvolver uma aplicação que as pessoas tiravam uma fotografia à planta que têm em casa e imediatamente aparecia o nome. Já existe. Já existe. Existe um monte de aplicações e eu sou completamente contra as aplicações, porque as aplicações dizem que não funciona. Que te prometem que te dizem quando é que a planta precisa de rega, quanta luz é que ela precisa para já. Ela não conhece a tua casa, ela não sabe onde é que tu moras, ela não sabe em que país. E não pede os dados, não pede para inserir não os é dados. isso, é que não sabe a temperatura que está a tua casa, que está para a semana, é impossível. Não sabe o substrato onde está a planta, não sabe o tamanho do vaso, é completamente diferente. Uma planta na minha casa e uma planta na tua casa vai ter cuidados completamente diferentes. Pronto. Agora, para identificar... Parece difícil. Não é super básico. Já podemos ver os conceitos básicos e vais ver que é a coisa mais simples que existe. Nós matamos plantas por cuidado a mais, mesmo. Agora, a questão da identificação das plantas, o próprio Google tem uma base de dados gigante em que temos uma parte do Google mesmo, da aplicação Google, que é o Google Lens, ok? Na parte de pesquisa, do lado direito, tem uma espécie de uma máquina fotográfica, tipo assim, uma bolinha, que carregas lá e tiras uma foto à planta e ele mostra todas as plantas que são parecidíssimas com aquela. Portanto, qualquer aplicação de plantas que exista que tu tens que pagar é basicamente utilizar a API do Google, ou seja, o código do Google que já tem a base de dados, para te dar essa mesma informação que está do lado. Então fica a ideia. Eu tenho a certeza que há imensa gente que nos está a ver ou que nos vai ver depois que se identifica com esta minha ignorância total. E não é por mal, é porque uma pessoa ocupa-se por tantas outras coisas, não é? Olha, deixa-me dizer aqui uma coisa muito, muito importante. Há aqui o Ayala a dizer que o Flora On é ótimo para tudo o que é flora portuguesa. O que é isso? Flora On é um site de identificação também que é de toda a flora portuguesa, se não me engano. E que é super, super fidedigno. É muito, muito bom. Agora, tudo o que é mais plantas tropicais e assim... Ou, pronto, vem identificada do horto e tu vais memorizando e tens as etiquetinhas e que às vezes vêm mal, às vezes vêm erradas, ou então podes mesmo fazer a tal pesquisa utilizando o Google Lens, porque ele mostra-te todas as fotos e tu consegues identificar fazendo o paralelismo. Claro que depois, se vês mesmo que a tua planta é aquela, convém ainda pesquisar por aquele nome e confirmar que é aquela planta, mas então, consegues através da Google Lens. Isto está a aparecer um bocadinho
sabes que quando uma pessoa não está dentro do assunto, tudo parece complicado. Parece um bocadinho as pessoas com o veganismo, que é, a gente está a dizer, é super simples, é só juntar isto e aquilo, e a pessoa está a ouvir e diz, valha-me Deus, tanta volta. Mas, na realidade, portanto, porque eu tenho esta experiência com outras coisas, confio que depois, quando se vai experimentar, que seja prático. Mas, na realidade, quanto tempo é que tu gastas por dia a cuidar das tuas plantas? Bastante. Mas também tens muitas, não é? Assim, Também tens sim, muitas. tenho muitas, mas já se tornou parte da minha rotina, percebes? Por exemplo, no inverno, sei lá, no inverno até posso passar duas É como ter semanas. um cão ou um gato? Não, imagina, no inverno eu posso passar 2 semanas sem lhes dar uma gota de água, ou 3 semanas sem lhes dar uma gota de água. Tenho de vez em Sim, quando de mas as vais limpar falar com elas. Sim, e vou para a beira delas e aquela parte da. Mas isso iria, imagina, como uma pessoa vai para o ginásio, eu vou para a beira das minhas plantinhas. Mas cuidar, no verão, Ok. quase todos os dias eu vou verificar. Também eu moro no fundão e aquilo são temperaturas escandalosas. Mas todos os dias vou verificar se elas precisam ser regadas. Normalmente não são. Pronto, se tiver assim um pico de calor, talvez de 2 em 2 dias e dá um bocado mais trabalho, mas nesta época, por exemplo, está tranquilo, sei lá, uma vez por semana, pelo menos, tento limpar as folhas, não limpo todas ao mesmo tempo. É importante limpar as folhas? Super Faz importante. diferença Sim, para elas porque respirarem? é a camadinha de pó que fica, não deixa que a plantinha consiga usufruir de toda a luz que poderia estar a usufruir. E neste caso as plantinhas precisam de luz para fazer a Entendo. fotossíntese, estás a ver? Todas E têm. nós limpamos o pó às plantas por questões estéticas, já é só para ficar bonito. Aliás, Mas não, há é imensa para elas. gente que me contacta a pedir produtos para limpar as plantas. Eu fico logo, água. Água é o melhor Ok. produto para E água com sabão? Água com sabão é só utilizada para borrifar quando tu tens pragas nas plantas. Ok? Pronto, só aí, não vamos utilizar como prevenção, porque se for, nós também não tomamos um comprimido para a gripe, para prevenir a gripe, estás a ver? Nós não tomamos um comprimido para a dor de cabeça, para prevenir dor de cabeça, quando nós já estamos com dor de cabeça, não é? Portanto, nós só vamos fazer alguma coisa às nossas plantinhas quando elas realmente têm algo que seja preciso atuar, neste caso uma praga. Ok. Então, olha, já que estamos a falar, neste momento aprofundamos um bocadinho nas plantas e já estás a dar dicas que são coisas básicas, diz-nos assim 3 cuidados básicos que, independentemente das características depois que exigem cuidados especiais, que sejam aquelas coisas básicas que toda a gente que queira começar a tratar melhor das suas plantas deve ter. Olha, coisas que estão escondidas. Sim. Primeira coisa, é a rega. A maior erro que toda a gente faz é regar as plantas demais. É a primeira causa número 1 de ser plant killer no mundo, é regarmos as plantas demais. Charged. Exatamente. Portanto, é normal, porque nós achamos que estamos a dar amor à planta e que estamos a fazer algo à planta, e se a planta, a aguinha só pode trazer alguma coisa de bom, não é? Errado. Água a mais, o que é que vai fazer a água a mais? Não é que a água a mais apodreça a planta, porque tu vês plantas, às vezes tropicais, que nascem pertinho de riachos e água, até consegues ver na estufa fria, por exemplo. O problema é o arejamento do substrato. Quando tu regas demais, num vaso, neste caso, mesmo que tenha furinhos, vais regando, o substrato vai ficando tão denso que vai envolvendo as raízes de tal maneira que elas ficam sem oxigênio, ficando sem oxigênio acabam por apodrecer. O oxigênio é essencial para as raízes então manterem... também não se deve carregar muito na terra, então. Nunca, também é uma aliás, não, pode-se fazer assim uma coisinha, quando se está a mudar o vaso. Mesmo assim, mesmo que nós não vejamos os espaços da área, eles estão lá, ok? Portanto, se for um substrato de qualidade, ele vai garantir arejamento. Agora, nós só vamos regar uma plantinha quando o substrato estiver seco. Ponto final. É mesmo isso. Ok. Agora no Regra verão, número 1. sim, no verão elas começam a ser um bocadinho mais, elas desculpam-nos do nosso erro, porque a água evapora muito rápido, então, ok, se a primeira camada já estiver seca, quase que já podemos voltar a regar. Mas eu faço sempre assim em minha casa, deixo o substrato secar e depois rego novamente. Está tudo Mete bem. o dedito, 2 centímetros. Exatamente, mete o dedo. Algumas plantas que são mais altas, põe um pauzinho de sushi, tal como tu fazes num bolo. O teste do palito no Sim, bolo. exatamente. Sai úmido, não mete água. Deixa-me só ler aqui, eu acho que é preferível regar a menos do que a mais. Exatamente, eu acho que é preferível regar a menos do que a mais. Pronto, ou seja, uma pessoa mete o palitinho, se sair seco, pode regar, se sair ainda úmido ou molhado, vai esperar mais uns dias. Registado. Exatamente, pronto. Essa é a primeira mesmo, é não termos medo de mais básica. Claro, há pessoas que se esquecem das plantas e que as deixam morrer à cedo, mas isso é porque elas ficaram muito tempo secas, não é? Muito tempo mesmo. Aliás, nós vemos as plantas na natureza que elas passam tempos infinitos sem água. No entanto, elas conseguem com as raízes ir buscar a água que precisam quando precisam. Mas no vaso não. No vaso não conseguem ir a lado nenhum, não é? Somos nós que temos que controlar isso. Mas quem não põe água nenhuma,
também Sim. não tem aquele instinto de querer tratar da planta. Quem põe água a mais é sem querer, ou Exatamente. porque É o tem esse amor. instinto de querer cuidar. Sim, é o amor. Pois é um amor ciumento, já reparaste que é, Olha, mas olha, já agora deixa-me dizer uma coisa. Pronto, isto é regra geral. Agora está aqui uma pessoa a falar das carnívoras. Não vamos falar das carnívoras porque essas são a única exceção, as carnívoras. E lá está, e quem está a começar não deve começar por uma planta carnívora. Que devem ter sempre a aguinha no prato, porque vêm de sítios pantanosos, ok? Daí consegues fazer o paralelismo. De resto, deixar secar a terra e depois regar novamente. olha, exatamente o que é uma planta carnívora? Uma planta São as que comem insetos. são as que comem insetos. O mais giro é que as plantas carnívoras, já muitas delas, já se desenvolveram de forma a alimentar-se de folhas. Porque não têm insetos suficientes disponíveis para Uau, adaptaram. para dar nutrientes e adaptaram-se, tiveram que se adaptar para se conseguir alimentar de folhas que se vão decompondo nos copinhos delas. A natureza é fantástica. Então Até, é daí que até as vem a tua carnívoras paixão. depois passaram a vegetarianas, caralho. É daí, exatamente. Já é daí que vem a tua paixão de analisar estas coisas maravilhosas do uou, até o futuro das plantas carnívoras, o Claro que futuro é vegetal. elas continuam a comer os mosquitinhos e realmente os mosquitinhos são atraídos para elas alimentam-se dos mosquitinhos, mas na falta dos mosquitos, muitas espécies de carnívoras já se conseguiram adaptar para se alimentar de folhas em decomposição. Impressionante. É impressionante mesmo. Exatamente. Mas ainda te falta dar assim mais 2 dicas, mas eu gostava de falar como é que tu te apaixonaste, porque uma coisa é começar a cuidar de algumas plantas, outra coisa é desenvolver uma paixão Não, isso louca. foi tudo a minha Damos avó. mais 2 dicas para nós termos assim, sairmos daqui a aprender alguma coisa efetivamente. Eu Sim. estou-me a aproveitar Olha, direito para aprender. Vamos, pronto. A regra já sabes. Por exemplo, essa plantinha que tens aí, a chefleira, essa planta precisa do substrato seco antes de ser regada. Chefleira. Sim, antes de ser regada novamente. Mesmo. Deixas secar o Como? substrato. A secar. Deixas secar o substrato. O substrato é a terra, ok? Sim, também já sei, já vi o saco de Boa. substrato. Deixas secar o substrato. É porque eu às vezes esqueço-me e digo substrato e não sei o quê, mas normalmente eu tento... Sim, mas eu lembro-me de eu não saber que substrato era terra. Exato, Lembro-me de exato. pensar, será que isto é para misturar com terra? Pronto. Ok, não lembro-me de não saber isso. Essa é a primeira dica. E depois vem a luz. A luz é também o fator mais importante porque normalmente quem compra plantinhas pela primeira vez é para embelezar um canto da sala que precisa de um bocado de vida. É errado. Normalmente esses cantos que precisam de vida são cantos escuros e as nossas plantinhas são seres vivos. Elas precisam de luz para fazer fotossíntese. E todos nós aprendemos isto, que as plantas alimentam-se através da fotossíntese, certo ou errado? E todos nós... Estamos na escola, pelo menos isso temos de saber. Sim, todos nós, houve uma altura da nossa vida que nos esquecemos completamente o que é que significa uma planta ter luz para se alimentar. Pronto, neste caso, significa que elas têm de estar pertinho da janela, não precisam de estar coladas, algumas precisam mesmo. Mas pelo menos não pode estar, por exemplo, uma casa de banho sem janela, impossível. Um corredor sem janela, impossível. Uma sala grande e ela do outro lado da sala, ela até pode viver, mas vai sobreviver, não vai viver feliz e pode acabar por até morrer um dia mais tarde. Pode durar algum tempo mais. Claro que isto depende das espécies. O que é que eu digo sempre? Pôr pertinho da janela. Pertinho da janela é o sítio onde elas gostam mais de estar. Sabes o que é que me faz lembrar? Isso que estás a dizer, estavas a falar, eu estava assim... Isto é muito parecido como quando alguém gosta muito de animais. Portanto, também foi o meu caso. Eu lembro-me de um percurso idêntico que era assim, a forma como nós olhamos o outro, neste caso a planta. Sim. Eu sempre tive cães e gatos, eu desde pequena que andei metida em contentores de lixo a salvar animais e tinha uma loucura já de criança, não foi algo para que me sensibilizei em mais velha. Mas descobri, já com alguma idade, já com 20 e tal, que o tipo de amor que eu tinha pelos animais era uma coisa que eu chamo de um amor egoísta. Sabes? Porque era pensar assim, eu é que sei o que é melhor para ti. Sempre a presumir, porque é assim que toda a gente faz. Até as mães fazem isso, não é? Esquecendo de pensar como é que a coisa é bem para o outro. Exatamente. E as pessoas tendem a ter o gato que gostam, da cor que gostam, sempre quiseste. Amam muito na mesma. Não é? Só que falta essa descoberta no amor que é, eu vou conviver com o outro, amar o outro, mas com um amor que também traga para a mesa a perspectiva dela. E que perceba que aquilo lá está. Ele não está ali para nos agradar, não é? Também é um ser paralelo a nós e não...
É ou caso seja, para dizer, as flores não são objetos. é Não é? A isso, gente diz, os animais não exatamente, são objetos, mas as é um plantas ser também não são vivo. objetos. As plantas, aliás, elas vão sempre ser objetos de decoração. Aliás, nós trazemos as plantinhas para a nossa casa também, obviamente que uma casa fica mais bonita, não é? Mas não Nós devemos somos, olhar para elas dessa exatamente, forma. nós somos seres visuais e temos que assumir que nós teremos plantas em casa porque nos tornam o ambiente mais agradável. Agora, nós precisamos de perceber que as plantinhas são seres Não vivos pode e que têm ficar por aí. necessidades. Aliás, deixa-me só responder aqui, estava aqui uma menina, acho eu que era uma menina, Tu és maravilhosa a ler. a perguntar sobre as catos e suculentas se vivem sem sol direto. As suculentas são capazes de sobreviver, mas vão ficar estioladas. O que é que quer dizer estiulamento? É que elas esticam o caule para conseguir chegar à luz. Ficam todas esticadinhas, ok? E o mesmo acontece com os catos. Os catos começam a afunilar para tentar chegar à luz. Eles não vivem, eles sobrevivem. As suculentas, pelo menos umas 4 horas de sol, elas vão... Estou a generalizar porque há muitas espécies de suculentas. Os catos precisam mesmo de sol na tromba. Sol, 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 sol. São dos que mais precisam de sol até, Sim, não é? Tem aquela ideia do cato e deserto de sol. exatamente. Os catos, aliás, os picos dos catos servem para eles prevenirem ai, como é que se chama? Não é fugir. Não é fugir que se diz. Não, fugir à água. Ok, para ficar impermeável. Alguns Faz catos com mais até penas têm- da galinha. Alguns catos levam com tanto sol que até os próprios piquinhos ajudam com o sombreamento da planta. É fantástico. Previnem depredadores também. Pronto, é maravilhoso, mas precisam de sol. Ok. Então temos não pôr água a mais, meter o dedo ou o palito, Sim. mais no verão, menos no inverno, lógico. Bom substrato, Sim, não esquecer que lá está. Quando vaso e chega... muita luz. Repara, eu tenho plantas, eu tenho catos, tenho catos, tenho um cato e várias suculentas que no inverno, o cato eu acho que não reguei. Uma única vez. Meses disto. E as suculentas, sei lá, devo ter regado para aí uma vez. Claro que isto varia de todas as casas. Se tiveres uma casa muito seca e muito quente, percebes? Dependendo de onde tu moras. Agora, por exemplo, Olha, é muito frio, aquilo, a terra. Eu optei mesmo, eles estavam a hibernar, como eu digo, a hibernar em estado vegetativo. E então não reguei, para tu teres noção do quanto tempo uma planta pode estar sem água. Mas olha, eu tenho uns catos em Trás-os-Montes, na minha casa, em Trás-os-Montes. Era isto, desidratação, caralho, está aqui a dizer. Desidratação, é isso. Desidratação, obrigada. Eu chegava lá. Mas olha, tenho lá assim, uns canteiros enormes com catos. Nós vamos lá uma vez por ano. É uma vez por ano que levam com água. Exatamente. E estão vivos! Exatamente. Estão vivos. Fico espantada. E depois o mais engraçado é que lá está, as pessoas... Isto eu acho que é a coisa mais incrível. Tu vais a um horto ou a um viveiro, ou até encontras na internet imensa gente a dizer comecem pelos catos e pelas suculentas, que é a planta mais fácil para ter. Mas quando tu começas com plantinhas, tu queres dar amor a uma plantinha. E catos e suculentas, o que querem menos é amor de água e precisam de imensa luz. E as pessoas o que é que fazem? Querem dar uma alegria ao cantinho que não tem vida e põem o cato e a suculenta naquele canto escuro. E querem dar amor e regam muito. E os catos apodrecem logo. Os catos e as suculentas vão desta para melhor. Olha, mas eu tenho a ideia que as pessoas matam mais outros tipos de plantas que catos. Porque eu sempre fiz aquela associação. O cato no deserto, sol sem água. Estão lá, vivem. Somos todos diferentes e acredita que a maior causa de assassinato, o maior número de assassinatos é cometido com catos e suculentas por causa mesmo deles não toleram água a mais de toda. Algumas plantas ainda perdoam durante um tempo, mas os catos e as suculentas não conseguem. Ok. Então, um terceiro conselho básico. Um terceiro conselho básico. Olha, eu digo sempre, nós temos muita tendência de compramos uma plantinha, chegamos a casa e trocamos a planta de vaso. Percebes? Porque achamos que estamos a fazer bem para um vaso maior, para um substrato novo. Repara, a planta, sendo um ser vivo, não sabe o que lhe está a acontecer quando vem para as nossas casas. É um choque tremendo. É mesmo, é um choque tremendo. Ela não sabe para onde é que está a ir. Depois ela tem uma umidade completamente diferente, uma temperatura completamente diferente, uma exposição solar completamente diferente. Ela está-se a tentar adaptar a todo um mundo novo. E o que é que nós vamos fazer? Pegamos e ainda vamos pegar na bicha e trocamos-la de vaso, que é só a atividade mais estressante que tu podes fazer a uma plantinha, é trocá-la de vaso, porque é todo o ecossistema que ela conhece, aquela dimensão, aquele tamanho, ela está habituada e confortável a viver ali. Trocá-la de vaso deixa a planta super estressada, mesmo que ela esteja há anos na nossa casa. Claro que trocar de vaso é necessário.
Mas se trocarmos de vaso, mal chegamos a casa, mal chegamos, que todos contentes, ai, a plantinha vai berrar e depois às vezes perde folhas. Fica mesmo em Está-se a estado de choque. queixar. Está-se a queixar mesmo, porque é muito stress para uma plantinha de uma vez só. E depois, muitas vezes, o que é que as pessoas fazem também? Trocam, eu já fui culpada disso, trocam a planta para um vasinho sem drenagem. O que quando nós somos iniciantes, um vaso sem furinhos, e vamos começar com a rega, vai formar ali uma piscininha, aquelas raízes vão apodrecer ali naquela sopa. Portanto, vasinho sempre, mantemos o vaso de plástico que vem dos hortos, dos viveiros. Eu até costumo dizer que podemos, se precisamos de um vaso maior, podemos pedir, que normalmente eles têm vasos usados que podem dar, ou às vezes vendem 10 por 1€. Portanto, não precisamos comprar vasos novos, não há necessidade e é ótimo para o ambiente, não é? Estamos a reciclar. E mantemos sempre esses furinhos. E depois pegamos nesse vaso, que eu chamo de vasos feios, e metemos dentro do vaso bonito que nós compramos na loja, ali mesmo, o de fora. O da decoração. Olha, uma coisa que eu faço, que um pouco por instinto, não sei se está bem, mas vai um pouco de encontro ao que estás a dizer, que é, quando compramos aqueles vasinhos de salsa, de são as aromáticas, já é as aromáticas, mas vêm uns vasinhos minúsculos. E então, sim, diz. Mas o que é que... Aquilo está cheio de raízes e dá muita pena dela estar ali apertadinha, uma pessoa até bem mais rápido para casa, porque ela está ali. E eu pego nela exatamente assim, tiro o plásticozinho e onde a meto, eu não solto esse resto de terra, eu meto assim exatamente como está. Bem. Mas neste caso estamos a falar de aromáticas. As aromáticas são bem diferentes, completamente diferentes das plantas de interior. Aliás, muitas vezes as pessoas matam as aromáticas, por exemplo, o manjericão. O manjericão vem tão apertado no vaso, o manjericão precisa mesmo de um vaso maior. Por exemplo, aquele vaso que está ali, daquele tamanho em que nós estamos habituados a comprar, aquilo deve ter um pezinho lá dentro, não são, às vezes tem para aí 5. É terrível. Então a gente tem que separar estes pezinhos. Já agora então um conselho extra para as aromáticas, que assim até fazemos passagem para as plantinhas que se comem. Exatamente. E uma coisa que é muito importante nas aromáticas é que, por exemplo, nós levamos-la para casa e pomos na nossa cozinha, ao lado do fogão ou ao lado da pia, e o que é que acontece? Lá normalmente não bate sol, e todas as aromáticas, nem é isso, todas as aromáticas precisam de sol, ok? Vão precisar de sol para viver. Não há volta a dar. E, por exemplo, o manjericão. Eu lembro perfeitamente que uma vez, há muitos anos, quando comprei, comecei a ter aromáticas em casa e comecei a cozinhar eu e tinha a minha independência, eu chegava a casa, chinava o manjericão todo. Quando nós cortamos muito, muito de uma aromática, o que é que acontece? É também um grande choque para a planta, que a planta já não tem folhas suficientes para conseguir fazer fotossíntese, ela não sabe o que é que há de fazer à vida dela, ela já não tem os meios para se conseguir, folhas. exatamente, para se conseguir adaptar. Portanto, o que podemos fazer é podemos comprar um número maior e ir tirando várias plantas. E é de cima, tiramos pela de baixo. É de baixo, porque ela está a crescer para cima, vamos tirando as folhas de baixo, não é? Sim. Aliás, não, eu tiro mesmo de cima. Tiras de cima, cortas de cima, pima, cortas de cima. Estava aqui a ler os plantodependentes. Não sou fã de vasos de plástico porque gosto de regar muitas plantas. Muito importante aqui, temos os vasos de plástico e os vasos de barro. Que para as pessoas que regam muito, a pessoa já sabe que rega muito, pode usar os vasos de barro. São maravilhosos. Porquê? Porque o barro é tão poroso que evapora muito a água. Agora, há espécies de plantas que realmente eu não aconselho terem vasos de barro. Porquê? Porque não gostam de secar logo. Precisam do substrato algum tempo úmido. Porque se secarem, seca, rega, vão começar a aparecer pontinhas castanhas e não é agradável. Agora, cactos e suculentas, por exemplo, são ótimos para vasos de barro. Vasos de barro. Está a ser muita informação. É um bom nome, vasos de barro. Eu também falo assim muito. Não, olha, é assim, eu sou a pessoa certa para isto porque eu sou mesmo ignorante e, portanto, eu estou a compreender e estou a assimilar. Só não estou a escrever porque acho que está a ser simples. Estou a registrar, acho que sim. Se uma pessoa se mantiver e começar pelas dicas básicas, eu acho que sim. Agora, o que é extraordinário... Deixa-me responder. Responde, que eu não consigo ver. Qual é o melhor vaso para as aromáticas? Aí, sem dúvida, de plástico, porque as aromáticas precisam de se manter úmidas. Mais úmidas por algum tempo. E as pessoas estão a perguntar muitas coisas. Eu tenho que ver no computador, só que o timing lá é... Eu estou a ver. Está bem, tu estás acostumada a isso. Eu prefiro não mexer, que se eu mexo me deito isto tudo abaixo, que é a minha cena. Também as pessoas estão aqui a discutir umas com as outras, por isso é sempre bom. Não, porque este assunto, olha, repara, o que tu vieste fazer, tu vieste pôr um monte de gente a ganhar interesse
e eu olhar para as plantas de E outra não é tão forma. bom, sabes, tanta gente a dizer que não sei o que, que estava em estados depressivos, estava com depressão, que estava num buraco sem fundo e que as plantas vieram trazer vida à casa deles e que isto pode parecer ridículo, mas que têm algo imagina, no dia seguinte já não me custa Cuidar, acordar. temos alguém para cuidar. Sim, já tem várias pessoas que já não me custa acordar. Porque pode parecer ridículo, mas estamos a cuidar de um ser vivo, estamos a dar amor que que nos dá muito de volta. Não há ninguém que se sinta deprimido por ir dar uma volta a um parque, por ir dar uma volta à natureza, não é? Quão maravilhoso ir fazer um piquenique. Toda a gente fica feliz de ir fazer um piquenique, de pôr os pés na relva. Não há, sei lá, só se fores um psicopata é que não gosta de natureza. Mas sim, trazer um bocadinho do ambiente natural, porque nós somos animais, não é? E às vezes esquecemos disso. Exato. Mas trazer um bocadinho dessa natureza para a nossa beira faz-nos também sentir mais realizados. Exatamente. Olha, Finalmente em tudo estamos que a tu perceber dizes... Mas imagina, não achas que isto saltou, por exemplo, eu falo com alguns colegas e parece que esta parte das plantas saltou uma geração. Por exemplo, os meus pais nunca ligaram nenhuma. As plantas, pronto, eram fora de casa, mas já são pessoas que viviam em prédios. Havia outras preocupações. Sim, acho que foi a altura da urbanização, que toda a gente passou a ter um prédio, percebes? Os nossos avós viviam mais em casas, depois passou-se para os prédios. Sim, e agora porque havia as janelinhas e as varandinhas, sim, as avós tinham. De voltar a conectar-nos com é tão urbano, tudo é tão rápido, tudo é tão fugaz. Eu, sei lá, eu sou suspeita, não é? Porque eu sei, sem plantas eu vou para um Airbnb e eu tenho que ir comprar uma planta para pôr uma planta no Airbnb. Não, mas percebo perfeitamente o que estás a dizer e acho mesmo que cada vez mais as pessoas sentem essa necessidade, porque se calhar já estamos mesmo há tempo demais metidos em botão. É verdade. E ainda mais agora. E agora com o confinamento, olha, sabes quando eu fiz o teu cartaz, eu disse assim, pronto, mano, já para mim é muito mais. Epá, eu vejo-te como encantadora das plantas, encantadora de plantas, não é? Porque a forma como tu falas das plantas e esse conhecimento, tu consegues transmitir o conhecimento sobre as plantas de uma forma que me transmite paixão. O que é que acontece? Eu não me estou a esquecer nada do que estás a dizer, porque me estás a fazer colocar no lugar da planta, que é uma coisa que nunca me tinha acontecido. É isso, eu estou sempre a fazer o paralelismo connosco, percebes? Eu estava a fazer paralelismo até com um animal de companhia, porque a forma como nós salvamos um gatinho e a maneira como lidamos e a companhia que ele nos faz, aquilo que ele nos dá, e a maneira como tu falas faz-nos olhar para a planta de outra forma. É, não é? Sabes, E depois nela como alguém. Já houve uma altura em que eu via a minha avó falar com as plantas e eu assim, valha-me Deus, eu nunca vou chegar eu nunca vou chegar a este ponto. Tão nova e já estás assim, Sofia. Já viste. Mas é toda uma descoberta. Olha, ouvem todas as minhas frustrações e fazem-te mesmo companhia, não fazem? Fazem mesmo. Aliás, nós agora começamos a ter... Agora, pronto, o escritório está fechado, onde eu trabalho. Mas nós começamos a ter muitas plantinhas e a cara fica completamente diferente. Entrar no escritório é completamente diferente. Portanto, elas dão-nos coisas às vezes sem sabermos. Sim, fica toda a gente convidada a experimentar. E é assim, quem sempre teve vontade e não sabia como... não é preciso ir para o Google, basta mesmo seguir o Instagram da Sofia ou o YouTube da Sofia. Obrigada. Mas é verdade, porque repara, mexeste comigo, eu sei que sou um exemplo de pessoas que gostariam de cuidar, mas não sabiam como. E esta perspectiva de olhares para a planta, mas colocando-te no lugar dela, por exemplo, estavas a descrever o stress no lugar do vizinho, eu fiquei, coitadinha. Exatamente, mas é mesmo dela, ela fica, por exemplo, há plantas que nós trazemos para casa e que dependendo do stress, elas abortam as folhas, as flores, porque imagina, quando uma planta está a dar flores, está a gastar uma energia imensa, muita energia mesmo na floração. E há plantas que quando estão submetidas a demasiado stress, elas abortam as flores para conservar essa energia. É chocante isso que estás a dizer. Queres melhor outra? Uma planta quando se sente ameaçada, ela pode florir. Às vezes as pessoas pensam, ai meu Deus, a minha planta está tão contente, está a florir. Ameaçada com os gatos que andam sempre lá. Não, ameaçada, por exemplo, estás a regar demais e ela sente que vai morrer. Ou estás a secar demais e ela sente que vai morrer. Então ela pode florir
estás a ver? Pode florir, que é para conseguir propagar, perpetuar a espécie, para se conseguir multiplicar. Tantas defesas, olha, a natureza é extraordinária. Aquele exemplo que eu te dei, extraordinária. quando uma planta, neste caso dei o exemplo dos cactos, de estiolarem, ou seja, de se esticarem quando eles têm pouca luz, eles vão se esticar para chegar à luz. Isto é um comportamento que eles têm na natureza quando, por exemplo, têm, em qualquer planta, quando têm plantas que estão por cima, a tapar a luz, então a plantinha tenta arranjar uma maneira de chegar, de furar e conseguir obter a luz que necessita. É extraordinário, é uma espécie de inteligência, sem dúvida nenhuma. É uma espécie de inteligência. Olha, já aprendi muito e espero que muita gente consiga também, porque temos que partir do básico, não adianta complicar muito. É o básico, não adianta complicar. Não ok. Então agora vais-nos contar, porque olhei para o relógio e vais-nos contar como é que tu descobriste a tua outra paixão, que foi o veganismo. Portanto, a Sofia tornou-se a tripeirinha, e em 2016 começaste toda esta caminhada que nem sabias onde ias dar, encantadora de plantas, e como é que tu te tornaste vegana? Olha, eu tornei-me vegana em 2015. Porquê? Então peraí, tu já tinhas uma relação com as plantas então antes de 2016? Aliás, eu tinha porque eu cresci com a minha avó. A minha avó era a louca das plantas. A minha avó, já estava em ti. Pronto, a minha avó, mas eu na altura nem sequer me apercebia. Era a casa da avó, tinha plantas, pronto. E eu ajudava a minha avó com as plantas. E temos imensas histórias pertinho das plantas, mas isso ficou daí e lá está. Mas só quando tive a minha própria casa é que eu comecei a entrar neste mundo, a sentir necessidade de me conectar mais com... Tiveste responsável também. Exatamente, pronto. Agora, a parte do veganismo foi muito engraçado. Eu andava no ginásio e eu sempre adorei fazer ginásio e agora estou mesmo a precisar de voltar para o ginásio. Pronto, e na altura eu era daquelas que comia o franguinho com a saladinha, estás a ver? Já comia saladinha. Ou a batata doce, estás a ver? Pronto, o meu prato favorito é arroz de cabidela, para tu teres noção. Ai Jesus, ok. Arroz de cabidela, tripas à moda do Porto, leitão, dá-me tudo, pronto, agora não. E então o que é que aconteceu? Eu andava no ginásio e um grupinho decidimos começar a experimentar, porque se falava já algumas dos hidratos de carbono que podiam dar mais força, dar-te mais energia para treinares, exatamente. Então comecei a pesquisar receitas e começamos todos a pesquisar receitas e a fazer receitas. E depois cais num mundo na internet, num buraco negro da internet, que eu já não consegui sair. Descobriste sozinha? Foi assim, descobriste sozinha? Completamente sozinha. Aliás, eu tinha uma amiga que era vegetariana e eu dizia que ela era maluca da cabeça, porque como é que é possível? Tu deixaste de comer as tripas e deixaste de comer francesinho. Como eu te entendo. Exatamente, havia tudo isto e pronto, e nem sequer não se falava, não tinha ninguém, tinha assim a minha colega, mas lá está, era vegetariana, e pouco se falava nisso. E depois, lembro-me de ver um documentário, o Earthlings. Aí tu viste? Vi. Conseguiste ver? Sozinha. Vi. Sozinha. Corajosa, mesmo uma mulher do norte. Não, mas o mais giro foi que o meu pequeno almoço era sempre ovo cozido, acho que eram 3 ovos ou 2 ovos, já nem sei. 2 ovos cozidos, pronto, e uma tosta. Estás a ver? Ginásio, pronto. E eu estava nessa altura a trabalhar na FEUP, estava a trabalhar com bolsa de investigação e estacionava o meu carro e comia os meus ovinhos no carro. Meu forever alone, estás a ver? Eu tinha começado a trabalhar, forever alone, não tinha um carro. E nesse dia os ovos ficaram, pronto. Foi de um dia para o outro. Eu passei de comer arroz de cabidela para me tornar vegana. O meu pai ainda hoje diz que foi o maior desgosto que eu lhe dei. Mas tu conseguiste mesmo ver aquilo tudo. Olha, do Earthlings vi 2 minutos. 2 minutos. Foi terrível. Mas imagina, pronto, lá está, eu não recomendo... Mas foi uma descoberta, porque tu foi assim... Foi quase de um momento para o outro, descobriste rapidamente. Foi de um momento para o outro, foi assim muito rápido, mas por exemplo, há muita gente na minha página que eu partilho sempre as minhas receitas e que me diz assim, Sofia, eu esta semana já troquei uma das refeições por vegetariana. E é a coisa mais, lá está, não façam o que eu fiz, porque aliás eu nem sabia como comer na altura. Não sabia como comer, não sabia, sei lá, pensei, olha, vou só comer agora arroz e salada, estás a ver? Sim, você não tem ideias, não tinha a parte da massa, tinha a parte do grão de bico, das coisas que já andava a ver, mas pouco sabia. Mas pronto, como vi aquele documentário e decidi vê-lo sozinha, nem sei eu porquê, e lembro-me que estava a destralhar o meu quarto e disse, não, eu vou ver isto,
estavam-se a falar muito na altura, eu vou ver isto e depois no final eu decido o que é que eu quero fazer da minha vida. E vou ver até ao fim e vi até ao fim. Pronto. Foi assim. Fogo, Sofia. Foi. Olha, é aí que entra o papel do desafio, porque estás a ver, toda a gente. Eu tenho uma história que tu não estás a ver, eu sou do Porto, mas cresci em Trás-os-Montes. Cresci em Trás-os-Montes. Mas digo-te mais. Eu era aposta assim, eu só não comia, mas era engraçado que eu já tinha uma linha. Eu nunca comi leitão, nunca comi cabrito. O que já me parecia bebê já tinha passado para o lado do cãozinho e do gatinho. A minha avó tinha coelhos e por mim estava tudo bem. Eu já tinha uma linha, aliás, eu fazia mais escândalo na altura do que faço agora, porque agora tenho noção que tenho que ser compreensiva e na altura se pusessem um leitão na mesa com uma cabeça eu armava um escândalo só para ver, mas a seguir papava o pai ou a mãe do bebê. Pronto, mas eu era essa pessoa... Há muita gente assim que lá está, não consegue comer coelho ou outras coisas. Não, isso já sabemos que há uma dissonância cognitiva que nos faz acreditar. Eu comia tudo. Pronto, então dias mais longe. Olha, cabidela, nunca nem pensar. Mas tinha uma relação, eu era muito carnívora mesmo e não gostava de legumes. Ao contrário de ti, eu não gostava de legumes. Então tu não estás a ver o que era o sofrimento em que eu vivi durante imenso tempo. Queria tornar-me vegetariana mas, ao mesmo e tempo... não sabia mesmo o que comer. Isso determinou muito do ativismo que fazemos hoje, desde o projeto do desafio a outros projetos que temos, como o sim, restaurante. Não sei se estão aqui muitas plantemanas, mas por favor sigam o desafio vegetariano porque eles têm e-books com receitas maravilhosas de tudo. Era o que eu ia dizer. Era o que eu ia dizer. Este problema que nós tivemos está resolvido para sempre. Porque é precisamente por nós nos lembrarmos. Tudo gratuito. É tudo gratuito. Não tem que pagar nada. Tudo gratuito. É maravilhoso. Eu, quando vocês me convidaram, nem eu fazia ideia. Eu adorei a ideia, mas nem eu fazia ideia que as coisas iam ser tão boas. Tão bonitas. Olha, é mesmo muito importante nunca nos esquecermos quais é que foram as nossas dificuldades. Porque se há pessoas para quem foi fácil, há pessoas para quem é muito difícil. E uma coisa que nós temos que lembrar constantemente é que o que é difícil para uma pessoa pode ser fácil para outra ou vice-versa. As pessoas têm dificuldades diferentes, medos diferentes, e então nós temos que trabalhar para o grau de dificuldade máximo. Então o que o desafio vegetariano veio fazer foi colmatar uma falha. Portanto, nós todos temos a vontade de partilhar esta coisa maravilhosa que nos aconteceu, que foi deixarmos de comer animais por todos os bons motivos. Mas falta, e a solução? E depois? Há muita gente que quer mudar e não sabe como. É que mais plantinhas, a gente até quer, mas não sabe como. Mas lá está, por isso quando vocês me contactaram, eu gostei muito da vossa filosofia, porque eu não gosto daquele ativismo, por exemplo, aquilo que eu vi. Eu não quero... Um pouco impositivo. Eu não quero mostrar isso às pessoas e lá está. Se as pessoas quiserem no procurar, como eu procurei sozinha... A pessoa tem direito de procurar tem direito de o fazer. Eu fiz isso. Exatamente, porque eu tenho a certeza que se me quisessem forçar a ver isso na altura, eu ia mandar a pessoa para aquela parte e não ia querer ver. Ia quase montar um escudo. Não gosto disso. Eu gosto do que vocês fazem, que é mostrar... a maravilha que se pode fazer com os... Exatamente, porque isto tem que ser uma coisa feliz, olha, isto tem que ser uma coisa feliz e as pessoas, ninguém gosta que lhes digam o que é que devem fazer. Claro que nós queremos aconselhar às pessoas, mas se sabemos que as pessoas, cada uma está no seu lugar, num lugar da vida, está no seu caminho, a pessoa pode não estar minimamente preparada, pode ter os seus medos. Olha, o meu principal medo era ter fome, porque eu sou uma pessoa de comer bem. Eu chegava a comer 2 francesinhas. Eu tive um período de comer francesinha todos os domingos que encomendava do Bonanza. Estás a ver? Eu era essa pessoa. Então, e tripas à moda do Porto, eu era mesmo essa pessoa. Então, quando eu pensava em comer vegetariano, como eu não conhecia o nome de legumes, eu era o estereótipo que diz, então o que é que comes? Alface? Alface, exatamente. Porque eu não sabia o nome dos legumes, não sabia. Pronto, então é assim, a gente tem que pensar, muita gente está nessa situação e eu amava animais. Estás a ver? Então, se alguém me tentasse fazer sentir mal, isso não ia funcionar. Eu nem deixava que me falassem sobre animais. Não deixava, porquê? Porque era uma dor tão grande que eu arranjava as minhas defesas. Exatamente. Então, tendo isto em mente, nós pensamos,
a forma mais eficaz que encontramos de trabalhar é estar atentos à realidade e perceber. Hoje as pessoas já sabem que há um problema. Então está na altura de parar só de dizer que há um problema e de passar a dizer às pessoas há uma solução. E facilitar-lhes a vida ao máximo. Ao máximo. Então, sabes o que é que fizemos? Começamos a fazer os pratos típicos portugueses. Porque nós somos portugueses. Às vezes, pode ser caril, mas tem que ser quinoa. Mas eu acho que nunca comi quinoa na minha vida. Eu comi para aí 2 vezes. Ou num restaurante. Uma vez foi por ter que ser. Era isso. E depois tinha os primeiros restaurantes vegetarianos que eu ia. Eu olhava para aquilo, porque eu encontrei, uma vez conheci 2 vegetarianos há muitos anos, tentei e não funcionou, porque eu olhava para aquela comida. E fui com o meu pai a um restaurante vegetariano na Baixa do Porto, que eu acho que já não existe. Foi só Soribate, sim. Não sei que saímos Era lá. O único. Saímos lá e fomos ao McDonald's. Pois, tem esse efeito. Então, era estás uma a ver, lasanha de vegetais, que era tudo menos lasanha. Isso que disseste é que faz refletir, imagina. Esse efeito que teve é uma das coisas que nós queremos resolver. Então, às vezes nem temos a prioridade, nem é fazer a refeição super, hiper completa e saudável, porque isso é uma coisa que tu podes aprender num passo seguinte, é fazer aquela primeira aproximação. Uma coisa é que ser a pessoa quer saudável, comer. outra coisa é ser vegano e pronto, e temos, exatamente, vocês mandaram, aliás, eu adorei, tu escolhias o que é que queres uma emenda saudável, queres uma emenda de pratos portugueses, isso eu adorei. Eu vou aproveitar para dizer às pessoas, para quem não conhece o Desafio é uma plataforma que foi criada então com este intuito, precisamente porque sabemos que o que as pessoas precisam é mera ajuda, lembramos das dificuldades, e é uma plataforma de inscrição gratuita que convida as pessoas a experimentar uma alimentação de base vegetal durante um mês. Nesse mês, a pessoa recebe propostas de emenda com receitas para a vida, ok? Para além disso, pois há uma coisa muito importante, que foi a inovação da campanha deste ano, que criámos um grupo de mentoria, um grupo no Facebook, que estão lá pessoas experientes em todas as áreas, da maternidade, do desporto, nutricionistas, e cada um está lá para responder. Não há questões estúpidas, não há dúvidas ridículas. Não há, não. Porque não há. E é um grupo, tem que gravar o grupo, porque eu acho que é o grupo mais cordial que existe no mundo do Facebook. Sem dúvida, se há um grupo onde as pessoas não se sentem julgadas e se sentem mesmo acolhidas, olha, temos testemunhos de chorar. Eu arrepio-me a ler. Que bom. Quando as pessoas no final do desafio respondem, ficas assim, meu Deus, sabes aquela sensação que estavas a contar há bocado que tens quando vês alguém, tu vês os resultados, porque a pessoa sente-se acolhida e está mesmo a aprender, e então é muito rápido, porque a pessoa simplesmente deixa de ter as dificuldades, e então é muito rápido e é prazeroso. Exatamente. Pronto, esse é o papel do desafio, é dar, é partilhar tudo o que temos, e temos esta dedicação especial aos pratos tradicionais portugueses, porque é o que de facto nós estamos acostumados a comer e é a nossa cultura. Sim, exatamente. Então, essa parte é tradição, não é? Que nos traz muitas memórias e pronto. Olha, a comida da avó. Imagina, a tua avó fazia um arroz de pato maravilhoso. O arroz de cabidela. Olha, sabes que já existe uma receita, a Maria Aragão já criou a receita do arroz de cabidela. Estás a gozar, que eu achei que era a única que era impossível. Não, já existe, vai sair no segundo livro dela, Omeletas sem Ovos, mas pode ser que eu a convença a mandar-te assim, Estás a ver o privilégio? Eu morro. Tudo se faz mesmo, porque nós não temos que deixar de gostar dos sabores. Por já os sabores são ótimos, se não fossem era fácil deixar. Portanto, não vamos ser hipócritas. Quem gosta do sabor, gosta. Elisa, eu ainda hoje passo por uma churrasqueira e cheira-me bem, caralho. Não cheira mal? Não. Tanto que eu quando faço churrasco vegano, o meu cheira a churrasco. Fazemos aquele molho de churrasco mesmo, imagina, cogumelos polvorosos na chapa, assim ali a tostar bem, pincelas com molho de churrasco no momento. Olha que nós no São João do Porto, no São João vegano, era uma fila a vir atrás do cheiro. Estavam ali, caralho, não sei cheiravam-lhes a churrasco, meu. É o mesmo cheiro, é churrasco, a brasinha. Mas deixa eu ver as horas. As pessoas que não nos levam a mal que a gente fale mais uns minutinhos, não é? Sim, mais uns minutinhos que eu depois tenho de ir. 3, 4. Sim. Olha, a gente ia fazer a parte 1 e a parte 2 noutra altura. Quando é que acaba o desafio vegetariano? Nunca acaba. Então, pronto. Quando o mundo for vegano.
Então, pronto, daqui Quando aos não tempos for preciso, fazemos outra vez. esperemos que o desafio acabe rapidamente, não Exato, é? a parte do desafio, exatamente, exatamente. Olha, o desafio Olha, existe mas enquanto é mesmo, precisa. porque imagina, tenho mesmo pessoas, e vocês é que devem ter, de todas as idades, a experimentarem. Olha, nós temos dados, porque o nosso site está muito bem feito, está feito para recolher resultados para conhecermos o nosso público. E aliás, lembrei-me agora que o que não dissemos há bocado, estava a falar dos pratos portugueses, mas quando as pessoas se inscrevem, podem escolher a emenda tradicional ou a emenda saudável, que são pratos completamente diferentes. Aliás, eu nem percebo bem as receitas do saudável, não é o meu estilo, mas nós conseguimos perceber com a recolha de dados qual é que é o público. E Portugal já está muito dividido. Há, de facto, tipos de público muito diferentes. E as pessoas às vezes pensam que o vegetariano é uma coisa, e afinal não, é o que um homem quer, é o que uma pessoa quiser. Pronto, nós então, por conhecermos o público, vamos tentando sempre responder, vamos percebendo, nós recolhemos dados, sabemos que durante muito tempo o vegetarianismo era uma coisa de mulheres, hoje temos imensos homens. Faixa etária é uma coisa de jovens, tanga. Nós temos gráficos lindos com pessoas de todas as idades, menores de idades e maiores de 60. Exatamente. Todas as idades já se inscrevem. Então hoje já não há propriamente um público-alvo. E isso maravilha-nos muito, porque o público-alvo do desafio é toda a gente. É Exatamente. quem come. Exatamente. Pronto. É mesmo... É uma Olha, é festa. muito Aliás, bom. eu passei o teu livrinho, fui passando o livrinho que recebi, passei-o à família, porque Tu inscreveste em qual? no saudável, eu até vos marquei No saudável. eu marquei-vos na história a dizer assim, eu até vou tentar. Não. O Filipe inscreveu-se. Olha, mas isso é do tradicional. Não, o Filipe inscreveu-se nesse e foi o que seguimos. Ok. Pois são as receitas que, olha, primeiro uma pessoa já sabe fazer. Troca aqui, troca ali, já está. Então, em 2 minutos. Já estamos em quarentena, eu quero estar saciadinha, não é que o outro não deixe estar saciado, mas lá está, aquela comidinha que chega mais ao coração, não é? Então, é isso, porque a comida são emoções também, a comida também são emoções. Mas vou-te dizer, o saudável estava muito bom. Estava muito bom. Mas isso é mais para quem vai ao ginásio, para quem já cuida da linha. Sim, geralmente, quem bom. faz essa emenda já tinha esse cuidado antes, não é? Já eram pessoas que tinham bastante cuidado, já comiam bem. Nós fizemos diferente para ver e eu vou-te dizer que o saudável surpreendeu-me. Depois eu não fiz. Fizemos o outro. Olha, isto é um desafio para mim, é começar também a fazer receitas do saudável. Para mim, caralho, por amor de Deus. Ai, nossa senhora. Olha, Sofia, só não vais embora sem a falar da minha plantinha. Porque eu, enquanto abusadora de plantas, ex-abusadora de plantas, tem cadastro, pronto, tem cadastro. Sim. Esta amiguinha, eu tenho lá fora, não sei se estou a fazer mal, está no pátio. Essa plantinha prefere estar dentro de casa, com muita luz, até porque ela tem essas partes branquinhas aí, ou seja, só as partes verdes é que fazem fotossíntese e ela, para manter essa parte branquinha, precisa de bastante luz. Não direta, mas é suposto ter a parte branquinha, que eu já vi destas só verdes. Essa é uma espécie que tem a parte branquinha. O que aconteceu? Acho que... A tua net falhou um bocadinho. Acho que sim, a mim estão a ver mexer. Estamos aqui? Pronto. Então, o que acontece é que lá fora as variações de temperatura podem ser demasiadas para a planta. Por exemplo, se for um inverno muito, muito rigoroso, ela não vai gostar. Chefleira. Alguém escreveu aqui. Eu mando-te o nome. Manda-me, porque eu quero começar a tratar melhor dela. Porque olha, isto foi assim. Eu e o meu pai tínhamos um hobby que era ir procurar lixo bom. Era uma coisa que sempre gostamos de fazer. Sim. Toda a vida fiz isso, aliás, os móveis que tenho aqui, os espelhos, tudo são coisas que eu apanhei aqui a colar e trato, restauro, pronto. Quando tinha tempo era diferente. Mas andávamos nós à procura de lixo bom e o meu pai olha para o chão e estava lá um vasinho assim muito pequenino, com uma terra que parecia barro, dura, que aquilo até partiu, E tinha o tronquinho, estava morta, estava morta. Estava seca. Mas tinha assim umas folhinhas pequeninas. E hoje é esse tamanhão. Olha, tinha assim aquelas folhinhas e o meu pai disse, olha, não está morta. Então diz-me uma coisa, essa do tamanho que está agora, teve sempre lá fora?
Não, teve sempre dentro, só agora Pronto. quando mudamos em Então- fevereiro é que passou para o pátio. Então mantém-na dentro. Porque se tu me dissesse se ela esteve sempre lá fora, eu ia te dizer, então não mexe. Não mexe, Não, deixa é ficar. só agora. Não, põe-na dentro. Põe-na dentro. Mas ela começou pela primeira vez a ter montes de bebés. Porque depois foi assim, Mas ela não te não esqueças que demorou. não te esqueças que nós estamos na primavera. Depois, quando chegar o tempo mais frio. Mas ela nunca deu tantos bebés, mas também foi assim, ela tinha muitos piolhos. Esta planta é uma planta que não pode morrer, percebes? É uma planta que para mim Tens que ir representa para o meu dentro de casa. pai. Tens que ir para dentro de E casa. ela teve muito tempo sem dar, portanto aquela folhinha lá foi vingando, mas não se fazia gente. E quando começou, já tem uns anos, o meu pai Sim. já não está comigo há muitos anos. Quando começou finalmente a crescer um bocadinho, ela sempre foi piolhosa, sempre teve muitos piolhos. Mas eu não sabia que eram piolhos, eu não sabia. Ela tinha aquela lagoinha e ela teve anos com piolhos, porque eu pensava que era assim a planta. Fazia parte. Fazia parte, era uma seiva que tinha nas folhas. Olha, 1 litro de água, 20 mililitros de sabão líquido. E borrifas uma vez por semana. Agora, já lavo e mais todos os dias, quando vou lá fora de manhã, cá tem mais um piozinho, mas tiras. continua sempre a ter, não deixou nunca ter Tens uma que ou tratar, outra. sabes que essas pragas são muito fortes e que multiplicam-se muito rapidamente, produzem-se muito rapidamente, por isso é muito difícil tu dessa maneira física conseguires matar as plantinhas, tens que acabar com o ciclo. Então tens que a tratar, neste caso com inseticida, o mais natural, não é que é esta misturinha que eu digo sempre do sabão e da água, porque é mais tranquilo. Sabão azul? Olha, sabão azul é perfeito. 20 gramas de sabão azul num litro de água e borrifas uma vez por semana até desaparecer a praga. Ok, porque vai sempre tendo um, mas eu agora já sei, ando sempre em cima deles. Pronto, andas sempre em cima deles e lá está, vais fazendo, isto pode demorar 3 semanas a desaparecer, ok? É uma praga, é difícil que ela desapareça logo de uma vez. Olha, por falar em praga. Diz-me. Ia-te perguntar, tu no outro dia estavas bastante em sofrimento por causa daquela praga. Deus, por isso Conseguiste. Não, aliás, essa praga, agora estamos a esquecer o nome, é provocada por um mosquito que imagina, um mosquito morde, então depois é uma espécie de uma bactéria, eu nem sei direito porque é dos limoeiros, só é dos citrinos. Agora está-me a faltar o nome. Mas ainda está aí, ainda está a atacar. Sim, aliás, está praticamente em todos os citrinos. É qualquer coisa africana. Estava a faltar o nome, agora não me lembro. E então o que acontece é que tu tens mesmo de cortar todos os ramos afetados, queimar, que é o que eu já fiz, ou seja, os limoeiros ficaram quase todos podados e tratar e depois rezar para que os próximos já nasçam com as folhinhas normais, porque é extremamente contagioso, é terrível mesmo. Mas estamos a tratar, pronto. Só que eu estava... Estamos a tratar, pronto. Podia-te perguntar isso, podia perguntar depois por mensagem, mas como foi uma coisa que afetou... Lá está, como... Sei lá, o meu avô, aqueles limoeiros têm 50 anos, percebes? E nunca tiveram problema nenhum. E agora que sou eu... Não vai ser agora. Pronto, sou eu que estou a cuidar deles, mas lá está. Não é culpa minha nem desleixo. Basicamente estou assolou todo Portugal. Aliás, a maior parte dos hortos e viveiros não podem vender citrinos. É terrível mesmo. E pronto, tenho que tratar. Mas fiquei ali do género... Porra, avô, né? Mas... Bem, não, mas olha, se há alguém que consegue... É difícil, mas vamos tratar. Eles agora estão todos despidos. Mas em primavera, não é? A Cátia está aqui a dizer, psila africana, exatamente, é isso mesmo. A psila africana é terrível. E está por Portugal inteiro. Mandar... Exatamente, isto começou no norte, no Porto, estás a ver? E já está por todo. Mas isto é porque tudo começa no Porto. É verdade. Olha, eu tenho tanta pena que o tempo tenha passado. Tenho mesmo muita pena, porque... Mas deu para aprender um bocadinho. E acima de tudo para sentir um bocadinho dessa paixão que eu acho que é o que muda a forma de nós fazermos alguma mudança na nossa vida. O amor seja deixarmos de comer animais, seja passarmos a melhores plantas, seja o que for, uma mudança que queiramos fazer a tua maior motivação é sempre o amor, não é? Sentir. Foi o amor. Tão agora... Escreve isso. Pronto, vamos lá. Olha, vamos lá, muito obrigada. O teu cenário, pá, está espetacular. Mas olha, ainda bem que eu trouxe então esta amiga para estar aqui à nossa beira, pensei bem. Olha lá, espera ali. Que eu vinha preparada. Do carro.
Eu estava aqui, Mulher prevenida. Mulher do Norte é pronto, sempre prevenida. eu estava Ficam a aqui, saber que uma mulher do Norte anda sempre de carregador na carteira. carregador de tripé. Deixa-me então também dizer muito obrigada às pessoas por nos estarem a ouvir. Sigam a Tripeirinha se ainda não a seguem, se calhar já toda a gente a segue. Eu acho que tu já puseste o Instagram inteiro a seguir-te e a cuidar bem das plantas. Adotem uma planta, salvem uma planta. Olha, também é uma boa ideia, em vez de comprar, salvar uma planta. Ai, Por salvar que uma não? planta, no outro dia Não é? mostrei eu Ficas logo com uma relação com a eu planta. ai cara, estava a cair. Eu nos contentores a sacar iucas. Iucas é uma plantinha também. E No o facto meio de tu dos salvares sacos a a tirar. planta faz com que fiques logo com uma relação afetiva com ela, Tem porque vais cuidar tem dela. sempre uma história para contar. Essa que tu tens aí vais-te lembrar para sempre. Todas as É plantinhas. E isso, mesmo aquelas plantinhas que tu tiveste quase a matar, vais ter algo para contar um dia. é É isso, é isso. maravilhoso. Às vezes nós preocupamos tanto com a perfeição, não há necessidade, há sempre uma história por trás que vai ser bonito de contar um dia. Espontâneo. E olha, muito obrigada mesmo por tudo o que tu fazes, pela tua dedicação, Obrigada. pela tua paixão, tu és extraordinária mesmo. Mexeste comigo, é importante dizer estas coisas, é importante. Obrigada. Eu fiquei mesmo com muita vontade de mudar muitas coisas. Mas que bom, que bom. É verdade, é verdade. Sigam também o Desafio Vegetariano. Eu acabei de mandar um encontrar na mesa. Isso. Muito bom. Se não É é bom, bom, também tu tens a chapada, cara. Olha, isto até correu sossegadinho. As pessoas estavam com medo. Como é que vai ser o direito a estas... E nós portamos super bem. Fomos umas ladies. Sim. É? Umas ladies. Sim, exatamente. Pronto. Sigam o Desafio Vegetariano. No Instagram têm sempre receitas a sair regularmente. Investimos bastante no tradicional português, mas também noutras. Tudo criado de raiz por nós. Inscrevem-se no site gratuitamente, desafiovegetariano.com. É muito fácil. Vejam também o nosso vídeo promocional com os nossos super embaixadores, que está espetacular. E se calhar mais algumas páginas de referência. Sigam também a página do Ativismo Vegano Eficaz, que é outro dos nossos trabalhos que fazemos, onde podemos assim também acalmar o nosso coração e perceber um bocadinho mais que se calhar praticarmos um ativismo feliz, de ajudar a mudar, não é? A mostrar o lado positivo, também faz nós pessoas mais felizes. E depois adotamos uma plantinha e está feito. Pronto. E é o que interessa, ser feliz. Pronto. Obrigada, minha querida. Faz boa viagem. Ainda vais fazer coisas, não é? Depois faz boa viagem. Eu hoje vou ficar cá. Ai, ficas. Sim. Estás cá amanhã. Pelo menos, sei lá, tenho até à meia-noite para encontrar um lugar nesta terra, não sei. Vamos ver. Se precisares alguma coisa, liga, está bem? A sério. Olha, queres ficar comer uma francesinha? Olha, vou agora fazer a tatuagem, depois vou ter com a Tânia. Eu vou procurar aqui um parque de estacionamento, porque eu desisto, não há lugar para amor aqui, não existe. Não, agora já vais encontrar, vai lá. Qualquer coisa. Horas, agora é mais fácil. Tá? Um beijão e muito obrigada. Muito obrigada a todos por estarem connosco. Até ao próximo live. Obrigada. Beijinhos. Beijinho, querida. Falta a parte de saber desligar. João? João? Não consigo desligar, tenho receio. Está em direto, não está ainda. Desculpem-me, sou muito nabiça. Onde é que carregaste?